Fala pessoal, vídeo hoje sobre a Klabin KLBN3, KLBN4 e KLBN11. Vamos falar sobre o processo de bonificação, como estão seus indicadores, seus índices de desconto, índices de eficiência e também vamos projetar um preço teto para entendermos hoje se a Klabin está barata ou se está cara. E no dia 7 de março, a Klabin propôs um aumento de capital de 1,6 bilhões de reais. E segundo a Assembleia Geral Ordinária e também Extraordinária, a AGOI, provavelmente vai ser realizado no dia 16 de abril. E esse aumento de capital vai emitir 561 milhões de novas ações. Desse total de ações, 208 milhões serão ações ordinárias, ou seja, ações com o final número 3, 353 milhões serão ações preferenciais, ou seja, a ação com o final número 4, e você irá receber uma ação para cada 10 que você tiver, ou seja, uma bonificação de 10% no total de ações. Se você tem 1.000 ações, receberá 100 ações de graça. Irá aumentar o capital da empresa sem necessidade de você desembolsar nenhum real. Claro que com isso, o lucro distribuído aos acionistas em forma de dividendos será menor proporcionalmente porque terá mais ações no mercado, ou seja, mais ações para poder dividir o lucro distribuído. É uma rentabilidade a mais para o acionista. Lembrando que as frações de ações decorrentes da bonificação, ou seja, as ações que você receber, poderão ser negociadas por 30 dias. Depois disso, elas vão se amontoar com as ações que você já tem. Então, por exemplo, você tem a Klabin número 4. Você irá receber 10% de bonificação, mas com outra sigla, que seja, por exemplo, uma KLBN número 6. E você poderá vender no mercado depois de 30 dias, caso você não tenha feito a venda. Essas ações, por exemplo, número 6, irão se agrupar com as número 4. E sobre as ações units, elas serão usadas para formar mais ações units. Porém, as ações que não forem passíveis para constituir essas units serão creditadas diretamente aos acionistas. Ou seja, para formar uma ação unit da Klabin hoje, você precisaria de 5 ações, número 4 ou número 3. Se a porcentagem que você receber não der um valor cheio das units, digamos que você tenha 1.120 ações da Klabin, como a cada 5 ações, uma é transformada em unit, 2 ações vão ficar sobrando e vai ser creditadas na sua conta. E como que está a questão de valuation da Klabin hoje? Primeiro de tudo, o que precisamos entender? Quando vamos comparar seus indicadores, é necessário comparar com a média histórica e também com empresas da mesma atuação. Mas a Klabin tem atuação diferente da Irani e também da Suzano, que são duas empresas no ramo de papéis e embalagens. A Suzano está exposto a mais de 80% à venda da commodity, a Irani não está exposta à venda da commodity, mas sim na venda de papéis e embalagens, e a Klabin, digamos que é uma economia mista, tanto na venda da celulose como também na venda de papéis e embalagens, mas está migrando para ter um foco maior na venda das suas embalagens, sendo assim ficar menos volátil e mais perene, principalmente com o projeto Puma II, que irá aumentar sua capacidade de produção do papel ondulado. Então a Klabin em 10 anos deu um retorno considerável, 206%, não são os melhores retornos, mas já está ok. A sua média do valor patrimonial é 3,28, então ainda está abaixo da sua média e também abaixo de 2023 e 2022. O seu PL média é 19,12, hoje está em 9,28. Talvez porque o seu lucro teve um decréscimo comparado a 2022 e a cotação não corrigiu na mesma proporção, até porque naquela época estava em 4,8 vezes o seu lucro. A rentabilidade do seu patrimônio está em 23%, é uma boa rentabilidade. Já o seu ROIC, na verdade, não está a 7,65%, o site ainda não atualizou. O seu ROIC, na verdade, ou seja, o retorno sobre o capital investido, não é sobre o patrimônio, é sobre o capital, logo, as dívidas também contam, terminou o quarto trimestre com 11,8%, sendo que, por exemplo, no quarto de 2022 foi 19,1%, então tivemos uma queda realmente no seu ROIC, mas um ROIC acima de 10, 11, 12% já é um ROIC acima do custo de capital, e também já representa um bom crescimento para a empresa no médio prazo. Um ponto de atenção é a sua dívida, 3,43 vezes seu EBITDA. É um pouco elevada e precisamos entender qual que é o custo dessa dívida. Basicamente, a sua dívida líquida é 20,2 bilhões,
porque ela tem em caixa 10,7 bilhões. Então sua dívida bruta seria 30, menos 10,7, 20,2. Então na verdade sua dívida líquida comparada a seu EBITDA é 3,2. É um patamar alto, mas não é tão preocupante, já que chegou, por exemplo, em 2021 em mais de 4 vezes. Sendo que eles pretendem pagar, ou seja, amortizar essa dívida 1,5 bilhão em 2024, 1,3 em 2025, 2,3 em 2016 e assim vai indo. Seus principais pagamentos vão ser em 2028 e 2029. O prazo médio da sua dívida, agora no quarto trimestre, se encerrou em 94 meses. No trimestre anterior era 99. Então 94 meses daria cerca de 8 anos. E qual que seria o custo médio dessa dívida ao ano? Basicamente o custo aqui no Brasil é 9,2% ao ano. Então hoje está abaixo do seu ROIC, um ponto muito positivo. E o custo em dólar, ou seja, em moeda estrangeira, é 5,7% ao ano. Também está ok. Sobre o crescimento de lucros, a empresa também está crescendo bem os seus lucros, sua receita também, a taxas bem interessantes. Em questão de dividendos, realmente a sua média está bem baixa. Isso porque 2020 e 2021 ela praticamente não pagou, acabou afetando a sua média. Sua frequência de dividendos, ela pagou no mês 2, no mês 5, no mês 8 e no mês 10. Então ela paga a cada 3 meses, ou seja, trimestralmente, 4 vezes por ano. Hoje é uma empresa com 24 bilhões de valor de mercado, então não é tão pequena e tem 100% de tag along. Um ponto positivo, caso a empresa for vendida, você ganha 100% do valor negociado. E a sua receita líquida vem crescendo ano após ano, então um ponto muito positivo. O seu lucro foi oscilando justamente porque a empresa era bem focada na venda da commodity, principalmente em 2020, era a maioria da sua receita. Hoje está mudando e tende a se estabilizar. E hoje, se formos entender o seu lucro líquido comparado à sua cotação, já que cotação acompanha lucro, há uma simetria de mercado, ou seja, está igualado. Então agora, para calcular o preço teto, primeiro precisamos entender a sua política de dividendos. É de 15 a 25% do seu EBITDA. O EBITDA ele vem antes do lucro líquido, antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. Então podemos dizer que um payout de 25% do EBITDA é bem maior do que 30 a 40% do lucro líquido. Tem vezes que a empresa tem um lucro líquido quase negativo, mas o EBITDA está bem alto. Então é um ponto favorável sobre a distribuição dos proventos. Sendo que em 2023, eles pagaram 20% do seu EBITDA. E segundo fato relevante que eles postaram agora no mês de fevereiro, eles pretendem ter um EBITDA incremental, ou seja, um EBITDA adicional de 3 bilhões até 2027. Isso por causa do seu projeto de expansão Puma II e também o projeto Figueira, que vai aumentar a produção do papel ondulado. Então a Klabin está cada vez focando mais ainda nas suas embalagens e deixando um pouco de lado a celulose. A Klabin pode ser uma empresa muito versátil. Quando a celulose, que é a commodity, estiver em alta, pode ter um foco maior nela e quando estiver em baixa, na produção dos seus produtos. E para estipularmos um EBITDA, precisamos entender o projeto Puma II. Em 2023, 165 mil toneladas a mais de produção. Em 2024, já vai pular para 350 mil e assim vai indo. Então 350 mil toneladas a mais simplesmente em 2024. Isso sem contar o projeto Figueira, que é previsto para ter um startup, ou seja, um início no segundo trimestre. Mas não vamos estipular ele, vamos simplesmente com o projeto Puma II. Então no quarto trimestre de 2023, o projeto MP28 teve um volume de produção de 37 mil toneladas a mais para papel cartão. Para container boards, 28 mil toneladas e o MP27, 102 mil toneladas. Aqui fica mais claro de entender, com o seu volume de vendas, em 2022 para 2023 crescemos 1%, mas a sua receita cresceu 11%. Isso que em 2024 teremos 350 mil toneladas a mais de aumento de produção de papel cartão. E o seu volume total de produção, incluindo papéis e celulose, é 1,37 bilhões de toneladas. Se tirarmos o que o MP28 produziu lá em 2023, então a Klabin teve 951 mil toneladas de produção, excluindo o projeto Puma II. Então 350 mil toneladas a mais, dividido por 950, teríamos um aumento de produção de 36%. Claro que o aumento de produção não significa que o lucro vai ser tudo isso. Segundo a opinião de analistas e também diversos casos de análise, poderíamos estipular um EBITDA 10% maior em 2024. Claro que vai depender do preço da celulose, mas de maneira simplista seria isso. Então o EBITDA ajustado da Klabin em 2023 foi 6,32 bilhões. Se somarmos 10% de crescimento, teríamos 6,952 bilhões.
Pegando esse valor, multiplicando por 0,2, ou seja, 20% de payout, e dividindo pelo número total de papéis, chegaríamos no dividendo de 24,7 centavos. Se você dividisse por 0,06, seu preço teto seria R$ 4,11. Claro que se você fosse um pouco menos criterioso, porque a Klabin não tem uma média de dividendos tão alta, e dividisse, por exemplo, por 0,05, seu preço teto seria R$ 4,94. Isso, claro, estipulando um crescimento do EBITDA de somente 10%, e se a celulose, que representa uma parte significante do seu volume de vendas, tiver um preço praticado melhor, obviamente, o EBITDA vai ser bem maior também. E com o passar dos anos, o projeto Puma 2 vai produzindo cada vez mais, como vocês viram, e vai aumentando o EBITDA. E se você quisesse um dividendo de 5,5%, no meio termo entre 6% e 5%, seu preço teto seria R$ 4,49. Então até R$ 4,50 eu acho aceitável, de acordo com o preço teto e com os múltiplos atuais da Klabin. Claro que é uma empresa para o longo prazo, não espere um baita crescimento explosivo que vai te deixar rico do dia para a noite. É uma empresa bem perene, bem sólida, o futuro da sociedade é utilizar papéis e embalagens de papelão. Então, no geral, uma boa empresa, não está tão barata nem tão cara, digamos que entre aspas perto do seu preço justo. Se você quer uma empresa para não ter tanta dor de cabeça, uma empresa centenária e uma empresa muito perene, talvez pode fazer sentido na sua carteira. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor curso atualmente do mercado. Você irá aprender sobre diversos tipos de investimentos, seja ações, fundos imobiliários, renda fixa, fundos de investimento no exterior e até mesmo tributação. Também terá acesso a diversas planilhas como bônus, de aposentadoria, de valuation, de preço teto, um checklist para escolher boas ações. E o melhor, você tem 7 dias para poder testar o curso, caso contrário, você pode receber o seu dinheiro de volta. E o curso está disponível por somente R$ 1.197, lembrando que as inscrições têm tempo limitado e provavelmente a próxima turma será um valor maior, então já garanta sua vaga. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, também é um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.